As eleições para a OAB em Mato Grosso do Sul estão aí muito próximas, né? E as conversações são intensas. Eu vou conversar com o pré-candidato Bito Pereira. Ele está em Dourados, veio para algumas reuniões, candidato. E o senhor tem pregado nas suas visitas dignidade ao advogado. Como fazer isso? Antônio Carlos, antes de mais nada, me permita agradecer a gentileza do espaço que estou tendo aqui para expor minhas ideias. Quero saudar toda a advocacia de Dourados e da região de Dourados. É uma honra estar aqui como pré-candidato, nesse período de pré-campanha, onde temos de ouvir a advocacia, entender quais são os anseios da advocacia. Quando eu falo de dignidade da advocacia, eu digo, sobretudo, de dois temas. Eu digo de prerrogativas e de honorários advocatícios. E eu vou explicar para a sua audiência, formada, evidentemente, não só por advogados, quais são os objetos desses temas. Quando eu falo de prerrogativas e falo de dignidade da advocacia, eu digo, por exemplo, da seguinte situação. Se um advogado for atender uma pessoa que está sofrendo uma ilegalidade numa delegacia de polícia, para que ele tenha suas prerrogativas respeitadas, ele tem que ter acesso aos autos, porque isso está previsto na lei da advocacia. Ele tem que ter a possibilidade de conversar com o seu cliente, para ir apresentar uma defesa técnica. Se isso não acontece, se ele não pode falar com o cliente, se ele não pode ter acesso aos autos, se ele não pode ter informação do que está acontecendo, ele não tem como prestar um serviço adequado. E ele terá violação às suas prerrogativas. E isso, Antônio Carlos, está diretamente conectado aos honorários dos advogados. Por quê? Porque, evidentemente, você só pode cobrar honorários dignos se você tiver uma boa prestação de serviço. E, para isso, você tem que ter condições de trabalho respeitadas. Então, eu tenho a ideia de que qualquer colega que se coloque para discutir ideias de OAB tem que pensar efetivamente em prerrogativas e honorários. E eu penso nisso diariamente, porque eu sou advogado, eu vivo da advocacia há 22 anos e penso diuturnamente nas condições de trabalho da profissão que com tanto amor eu exerço. A classe tem essa dificuldade hoje, doutor? Essa é uma luta perene, diária, e sempre será. Luta por prerrogativas e por honorários sempre será uma luta de toda a advocacia e será uma luta sempre da OAB. Porque essas dificuldades, Antônio Carlos, são diárias. Hoje resolve-se um problema, amanhã acontece outro. E no exercício da área da advocacia, o advogado tem que ter o respaldo da OAB para garantir o cumprimento das suas prerrogativas, para que ele tenha honorários dignos e para que isso, assim ele possa prestar um relevante serviço à sociedade. Porque toda advogada e todo advogado, quando ele representa alguém em juízo, ele está representando a voz da cidadania. Então, essa é uma profissão única. E eu tenho uma paixão por exercer esse ofício e, por isso, gosto tanto das causas da advocacia, que estão sempre em pauta na OAB. Como tem sido a receptividade à sua campanha, à pré-candidatura, doutor? Nesse momento de pré-candidatura, eu tenho recebido muitos apoios de advogadas e advogados, como acontece hoje aqui em Dourados, que sabem das nossas lutas pelas causas da advocacia e que estão participando desse projeto, que é sempre um projeto coletivo, é sempre um projeto pensado para a coletividade da advocacia. A advocacia é muito plural e a OAB tem que ouvir toda a advocacia. Todo colega que se coloca à disposição para esse debate tem que saber disso, que nós temos que ouvir a advocacia, que nós temos que saber quais são os reais e atuais anseios da advocacia. Como fazer campanha neste período de pandemia? Nesse momento, nós não estamos fazendo campanha. Campanha só acontecerá a partir de outubro, quando acontece o registro da candidatura. O que nós estamos fazendo nesse momento é ouvir a advocacia. E todas as 3 pré-candidaturas que existem o estão fazendo, que é ouvir a advocacia, dialogar, debater e, a partir disso, compreender quais são os anseios reais e atuais da advocacia. Então, nós estamos no momento de ouvir a advocacia. Campanha, propriamente dita, teremos a partir de outubro desse ano. O senhor prega a união. Como é que tem sido essa pré-conversa com a categoria? Quando se debate os temas relacionados à OAB, nós estamos debatendo os temas relacionados a toda a advocacia. Então, nós temos que pensar em todas as vertentes da advocacia. Nós temos que pensar nos advogados idosos, mais experientes, com as pautas que são relacionadas ao exercício da profissão. Nós temos que pensar na jovem advocacia. Nós temos que pensar nas mulheres advogadas.
nos advogados públicos. Enfim, nós temos que entender que nós temos pautas plurais, diversificadas, e esse é o papel de todo pré-candidato, ouvir a advocacia. E eu tenho feito isso ao longo de 20 anos, porque eu comecei na OAB há mais de 20 anos como presidente da Comissão da Jovem Advocacia. Ao longo desses anos, eu tive a honra de estar na Comissão da Jovem Advocacia, de ter sido presidente da Comissão da Jovem Advocacia de Mato Grosso do Sul, de ter sido advogado da OAB de Mato Grosso do Sul, de ter sido presidente do Instituto de Advogados de Mato Grosso do Sul, de ser conselheiro federal em segundo mandato, de ter sido membro do Conselho da Escola Nacional de Advocacia, de ser hoje vice-presidente da Escola Superior de Advocacia, ESA Nacional. Então, isso é algo que me deixa muito feliz, porque ao longo desses anos eu me apaixonei ainda mais por esse ofício, que é tão importante para todos nós, que é debater as causas da OAB, debater as causas da advocacia. O senhor vem para ouvir, mas qual a mensagem que o senhor traz também? A mensagem é uma mensagem de otimismo, uma mensagem de fé na nossa profissão, a mensagem de que, não obstante as dificuldades que temos e sempre teremos, devemos todos os dias lutar por uma advocacia mais próspera, mais unida, com respeito a prerrogativas, com honorários dignos, de uma profissão que possibilita, como poucas, crescimento intelectual, mobilidade social. E ela é uma profissão que está, não à toa, na Constituição Federal. É por isso que o artigo 133 da Constituição Federal diz que a advocacia é indispensável à administração de justiça. De modo que, nesse país, não há como se falar em justiça sem se falar em advocacia. Então, eu deixo aqui uma mensagem em dias melhores, uma mensagem que teremos, no futuro breve, a possibilidade de voltar ao exercício pleno com atendimento presencial ao advogado, com audiências presenciais, evidentemente, passado o período de vacinação de toda a população e com a imunização completa. E essa é a mensagem que eu deixo. Que tenhamos dias melhores, que sigamos com fé em dias melhores, porque a história mostra que, mesmo nos momentos mais difíceis da humanidade, a advocacia sempre teve e continuará tendo um papel único e relevante da sociedade brasileira.